Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, vamos começar então com uma boa notícia. O jornal e a semana, né? A gasolina vai ficar mais barata a partir de amanhã. A Petrobras anunciou agora há pouco uma redução de 17 centavos no preço do combustível para as distribuidoras. A Petrobras anunciou que vai reduzir o valor da gasolina nas distribuidoras a partir desta terça-feira. O preço do combustível passará a ser de R$ 2,85 por litro, o que equivale a uma queda de 17 centavos. A decisão da Petrobras vem em meio à tendência de queda nos preços do petróleo no mercado internacional desde o começo do ano, o que permite a redução dos preços. De acordo com a estatal, o preço nas bombas de combustíveis também é composto por custos e remuneração de distribuidoras e revendedores, impostos federais e estaduais, além do valor do etanol, já que há a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro. Com o reajuste anunciado, a Petrobras reduziu os preços para as distribuidoras em 7% desde 2022. Os demais combustíveis não foram alterados. Essa gasolina vai ficar mais barata. Por outro lado, a conta de luz vai ficar mais cara em junho. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Enel, anunciou que a bandeira vermelha entra em vigor nesse mês. O principal motivo para o aumento é que a geração de energia pelas hidrelétricas deve diminuir por conta do fim das chuvas e, consequentemente, da menor quantidade de água nos reservatórios. Para compensar, será necessário o uso das usinas termoelétricas, uma energia mais cara que a hidrelétrica, gerada a partir do calor da queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural. Na conta, o acréscimo será de R$ 4,46 a mais a cada 100 kWh. Desde dezembro do ano passado, a bandeira tarifária estava verde, o que indicava uma condição favorável para a geração da energia hidrelétrica no Brasil. Mas a partir de maio, com o fim do período das chuvas, a bandeira passou para a cor amarela, que significa um estado de alerta. E junho vai ser o primeiro mês do ano com patamar no vermelho, o que demonstra uma preocupação e aumento no valor da energia. E olha só, uma nova ferramenta para pagar contas foi anunciada oficialmente pelo Banco Central. Inclusive, uma coletiva será feita essa semana. A partir do dia 16 desse mês, estará liberado o Pix automático. O Banco Central anunciou oficialmente o lançamento do Pix automático. Esse novo sistema deve facilitar o pagamento de contas, como serviços por assinatura, mensalidades escolares, contas de água e de luz. O objetivo é fornecer e ampliar o uso do Pix com menos burocracia. A novidade é parecida com o tradicional débito automático, mas dispensa a necessidade de convênios específicos entre empresas e bancos, o que deve facilitar a adesão de negócios menores. A nova modalidade será apresentada publicamente em um evento no dia 4 de junho em São Paulo e começa a valer no dia 16 de junho. O evento contará com a presença do presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo. O Pix automático deve permitir que uma empresa envie uma solicitação de autorização ao cliente, que aceita o débito automático para pagamentos frequentes. Para falar mais desse assunto e outros de economia que afetam a nossa vida, nós vamos conversar agora com dois especialistas. O Reinaldo Domingos, ele que é educador financeiro, nosso parceiro, e o Cláudio Felizoni, que é economista também. Vamos ter o prazer de conversar com ele aqui. Bom, então, primeiro, boa tarde, Reinaldo. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso jornal. Boa tarde, Kleber. É um prazer aqui estar dividindo esse momento aqui com vocês. E, sem dúvida alguma, falar sobre esse PIS automático vai ser algo bem interessante e vai agregar valor aí, sem dúvida alguma, para nossos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Com certeza. E boa tarde também ao Cláudio. Cláudio, é um prazer recebê-lo aqui. A sua presença também ajuda e edifica muito o nosso telespectador. Eu que agradeço a oportunidade de participar. Muito obrigado. Legal. Então, a primeira pergunta eu faço para o Reinaldo. Reinaldo, eu peço que você explique como o Pix automático vai funcionar na prática. Que tipo de contas e despesas poderão ser pagas? Olha, Kleber,
Trata-se de uma ferramenta extremamente perigosa. Você lembra, não é difícil se lembrar, porque sempre existiu o débito automático nas contas bancárias. Quando a gente vai lá e fala assim, quero que debite a minha conta de energia ou até a minha mensalidade da escola, eu posso fazer uma programação e fazer o débito automático. O PIS vem para essa finalidade. Ele tinha uma finalidade à vista ali, tocar na hora, né? Acredita e debita alguém, sempre fazendo essa transação em 10 segundos. Agora ele vem com esse dispositivo de automatizar, ou seja, agora também eu estarei tendo a possibilidade de comprometer os meus recursos por tempo programado, significa automático. Recomendação para fazer ou não? Eu praticamente vou na mesma linha que eu tinha no passado. Nunca deixe um débito automático cair na sua conta corrente, porque isso pode existir aí um problema, como a conta de energia elétrica, por exemplo, que pode vir uma medição errada e você ter um débito totalmente fora da realidade, e isso certamente pode trazer grandes contribuições para desequilibrar financeiramente a nossa população. Então, vem aí ferramentas, e se você perceber, as ferramentas que estão chegando é sempre para tirar o dinheiro do brasileiro. Nenhuma é para trazer o dinheiro para o brasileiro. Então, muita atenção, porque aí a educação do comportamento financeiro sempre tem que reger mais alto. É dessa forma que a gente está entendendo. Mais crédito, mais facilidade de gasto, menos poupança. Olha, um alerta importante que só um educador financeiro podia fazer, né? Um analista de finanças podia fazer. Cláudio, agora eu pergunto para você, em um momento que o Congresso e o governo discutem o aumento do IOF, um assunto que tem causado muita polêmica e uma medida que tem causado muita rejeição. O surgimento de uma nova modalidade de pagamento pode ser bom ou ruim para a economia? Bom, é preciso examinar isso sob algumas perspectivas. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que qualquer movimento tecnológico ele é neutro, depende muito do que você faz com aquela possibilidade. Do ponto de vista das empresas, das organizações, não há dúvida que é benéfico, porque você diminui os tempos e, portanto, melhora a possibilidade de administrar o capital de giro, ou seja, o dinheiro que a empresa opera. Ela recebe muito mais rapidamente, etc. Do ponto de vista do consumidor, também tem algumas vantagens, porque efetivamente se torna mais fácil. Mas eu concordo com o Reinaldo que é preciso tomar muito cuidado, porque há diversos estudos publicados em periódicos científicos mostrando que, na medida em que você se distancia do dinheiro em espécie e começa a utilizar crescentemente a moeda digital ou as formas de pagamento que não são, o indivíduo não paga, ou seja, ele não sente a dor quase do pagamento imediatamente, isso tem levado a um aumento significativo das compras por impulso. Há alguns estudos que mostram que modelos desta natureza elevam as despesas de 30% até 40%. A mais daquilo que o indivíduo gastaria se tivesse que fazer o pagamento em espécie. E é bom lembrar que o nível de comprometimento da renda das famílias, que também é uma informação que está no Banco Central. Então, nos últimos 7 anos, o endividamento das famílias cresceu e cresceu muito significativamente. Então, a título de exemplo, nós diríamos que em 2019 o comprometimento da renda, ou seja, aquilo que as pessoas deviam, dividido pela renda corrente anual, era alguma coisa como 40% em números redondos. Hoje, isso subiu 8 pontos percentuais. Portanto, hoje o comprometimento da renda é de 48%. Então, estas formas que facilitam o pagamento, sem dúvida nenhuma, é preciso ter muito cuidado
para não estimular o desequilíbrio financeiro das famílias, que já está bastante comprometido. Com certeza, muito bem pontuado, né? Mas que a tecnologia, a base de tudo, é a educação financeira. E, Reinaldo, você acredita que o Pix automático vai substituir o cartão de crédito? A tendência é o uso cada vez menor do cartão. Os juros do cartão, a gente sabe, sempre foram um grande problema, ainda são, né, um grande problema para o brasileiro. Bom, vamos lá. Cláudio, perfeita a sua colocação. Fiquei muito feliz aí que está alinhadíssima, né, com a gente também. Eu tenho acho que o Cláudio até vai gostar disso, porque nós somos da mesma faixa etária, eu acredito. Aqui quem tem novo aqui só é o Kleber, eu acho que é o mais novo nosso. É verdade. É o seguinte, olha, antes, Cláudio, acho que você lembra disso, dinheiro na mão é vendaval. Agora é o seguinte... dinheiro na mão não é mais vendaval, dinheiro nas nuvens é tempestade. E o que está acontecendo com o nosso país é uma tempestade de avanços muito centrais, focados no desequilíbrio das famílias, cada vez mais as facilidades. Mas quando a gente fala assim, será que o Pix vai substituir o cartão de crédito? Não. Mas vai elevar, sem dúvida alguma, cada vez mais o cheque especial, que é um limite que você tem hoje lá no banco, que acaba sendo difícil até de tirar esse limite. Tem gente que até tem que entrar quase com ação para tirar o limite do cheque especial. Por quê? Porque se eu tenho um Pix passo automático, automaticamente eu vou ficar muitas vezes entrando dentro do meu cheque especial, que é um limite que paga-se 8% em média aí ao mês, ou seja, mais de 140%, 150% ao ano. Então, nós estamos numa situação extremamente vulnerável dentro desse universo e cada vez mais a perda desse poder aquisitivo, nós falamos agora aqui, entramos na bandeira vermelha da energia. Mas o combustível zero abaixou lá um pouquinho mais, 0,17 centavos. Isso não vai remediar em nada, absolutamente, até porque as pontas dificilmente vão repassar essa redução. Então nós temos hoje um problema que precisamos resolver. Qual é? A perda do poder aquisitivo do brasileiro. Quando a gente tem instrumentos como esse, vorazes, né, pelo dinheiro da família, da pessoa, daqueles que são os trabalhadores, a gente precisa ficar muito antenado no nosso comportamento. A atitude não só minha, mas também dos meus familiares, porque eles estão consumindo enquanto o provedor está trabalhando. Então nós precisamos educar nossa família a buscar cada vez mais elementos de comportamento que chamamos de blindagem na vida financeira desta pessoa, desta família. Então, não tenho dúvida alguma que a educação financeira é o grande agente que vai blindar, mas não vai eliminar, ele vai blindar a situação de desequilíbrio. Mas o trabalhador, o provedor, aquela família precisa saber que dinheiro não aceita desaforo. Se nós continuarmos gastando mais, começando tendo nosso orçamento, onde que recebe, gasta, nós vamos ter muitos problemas pela frente e cada vez mais, já nós estamos chegando a 80 milhões de inadimplentes no Brasil. Por quê? Porque as facilidades de crédito que o Brasil tem, de facilidade de gastar o seu dinheiro, cada vez mais fica mais fácil. Óbvio, isso vai trazer problemas emocionais, psíquicos, da saúde mental, que já é aí na RNR1, que vem trazendo aí grandes consequências, inclusive mais de 50% proveniente do desequilíbrio financeiro. Olha, e nosso telespectador é um privilegiado por contar, né, poder contar com a participação de dois grandes especialistas como vocês. Então, eu passo a bola agora para o Cláudio. Cláudio, você também acredita que o Pix deve substituir ou pode substituir outras modalidades de pagamento? Eu citei aqui o cartão de crédito, mas também já fez isso com o TED, com o DOC. Qual é a sua avaliação? Não, eu acredito que isso vai avançar, sem dúvida nenhuma, mas não vai substituir completamente. Nós vamos ter vários instrumentos e eu concordo plenamente. Se nós não tivermos uma preocupação grande em educar as pessoas, principalmente numa sociedade extremamente carente como a nossa, de renda média muito baixa, em certos locais extremamente
relativamente baixa, as condições se tornam muito difíceis, como nós estamos vendo com os próprios dados do Banco Central, o comprometimento da renda, o endividamento das famílias. Só para ter uma ideia, né? Nós fizemos alguns trabalhos que mostravam o seguinte: as pessoas que vão ao supermercado, têm o hábito, por exemplo, de ir ao supermercado com uma lista de compras, elas gastam, em média, de 20% a 30% menos do que as pessoas que vão ao supermercado sem a lista de compras. Então, isso mostra como o ambiente, como esse comportamento de consumo mencionado pelo Reinaldo, afeta dramaticamente as nossas escolhas. E lembrando o seguinte, esta instabilidade financeira traz dissabores muito grandes, não só do ponto de vista econômico, mas os seus reflexos do ponto de vista emocional, do ponto de vista da estrutura da família. Então, é preciso tomar muito cuidado. Volto a dizer, a tecnologia ela é neutra, não é? Tudo depende de como você utiliza essa tecnologia. Então, do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista pode ser muito bom, desde que as pessoas saibam utilizar, o que é uma temeridade, no nosso caso, por conta de uma carência muito grande de educação financeira da população brasileira de modo geral. Tá certo, então. E eu quero agradecer esses dois grandes profissionais por essa conversa de alto nível. Como eu disse, nosso telespectador é o grande privilegiado. Primeiro, o Reinaldo Domingos, que é educador financeiro. Reinaldo, muito obrigado pela sua participação, sempre brilhante. Eu que agradeço, Kleber, querido Cláudio, sempre um prazer aí dividir as telas com você, grande economista, muito respeitado, parabéns. Parabéns a você que está aqui com o Kleber, né, na Hit TV, sempre fazendo com que a informação chegue mais rápido e mais confiável. Obrigado a oportunidade. Um abraço. Grande abraço. E da mesma forma, o Cláudio Felizoni, que é economista. Cláudio, grande prazer falar com você e muito obrigado pelas informações que agregaram muito para o nosso telespectador. Eu quero agradecer, Kleber, a oportunidade e ter tido o prazer também de dividir a tela aqui com o Reinaldo. Muito obrigado. Grande abraço aos dois. Bom, e o carro, né, é uma preferência nacional, uma paixão do brasileiro. E agora o carro elétrico vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. Olha só, 7 mil carros elétricos desembarcaram no porto de Itajaí, em Santa Catarina. E essa é a maior frota que já chegou ao Brasil. Foram 4 dias só para tirar os veículos do navio. A repórter Michele Veiga vai contar os detalhes dessa história. Pois é, hoje terminou aí a operação que envolvia mais de 7 mil veículos da BYD que chegaram no Porto de Itajaí na última quinta-feira aqui em Santa Catarina. O Porto de Itajaí fica no norte do estado, aonde na última sexta-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve presente passando, né, as operações definitivamente desse porto para o governo federal. Essa mega operação incluiu vários profissionais, né, e mexeu bastante com a cidade de Itajaí. Foram 4 dias, né, de operações para a retirada desses mais de 7.122 veículos que vão ser distribuídos para o Brasil inteiro. Teve operação com mega rampa, com guindaste, enfim, para poder organizar tudo e colocar nas cegonhas esses carros serem distribuídos por todas as suas concessionárias no país. Essa foi a maior frota de carros elétricos de uma só montadora que chegou no Brasil. A BYD, inclusive, né, tem um navio próprio para o transporte desses veículos. Então, portanto, o Itajaí entra na rota comercial definitivamente de grandes, né, comércios e de grandes cargueiros, trazendo esse quantitativo de veículos e aportando em Itajaí. O porto pretende, né, aí com ele passando para o governo federal, voltar a ter a sua grandeza e também receber essas cargas e a importância aqui para Santa Catarina. Olha, agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E
quem traz as informações hoje é a Maíra Ângelos. Boa tarde, Maíra. Entre em nosso estúdio. Maíra, para quem não sabe, foi inventora desse soquinho aqui do esporte. Foi ela que fez isso pela primeira vez e pegou, né, Maíra? Sim. Bom, Maíra, boa tarde de novo. Vamos começar falando das novidades, né? Já que nesse momento está rolando o sorteio da Copa do Brasil lá na CBF, Maíra, isso mesmo? É isso mesmo, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Agora a gente vai mostrar as imagens ao vivo da sede da CBF lá no Rio de Janeiro, onde está acontecendo o sorteio. Ao todo, são 16 times que vão disputar essa etapa da competição. Dos times grandes do futebol brasileiro, só o Santos ficou de fora. Então a promessa é de grandes jogos e grandes clássicos. Não tem divisão de potes nesse sorteio, então todas as equipes podem se enfrentar. O mando de campo também será definido por sorteio. Mais tarde, no Jornal das 18h30, a gente traz mais a cobertura completa desse sorteio, né, Kleber? Verdade, Maíra. A gente viu ali um único pote, né? Ó, já tá saindo os clubes e a gente traz tudo, a cobertura completa no Jornal das 18h30. Mas esse não foi o único sorteio do dia. Hoje também tivemos sorteio da Copa Libertadores, né, Maíra? Com confronto brasileiro, viu, Kleber? E olha só, o confronto da Sul-Americana, o Fluminense tem chance de enfrentar o Bahia, caso os baianos vençam os playoffs. E na Libertadores, Flamengo e Internacional fazem o confronto brasileiro. E o Palmeiras, o São Paulo e o Botafogo estão na chave da morte. Nesta segunda foram realizados os sorteios da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores na sede da Conmebol em Assunção. Antes das oitavas da Sula, ainda será disputado o play-off para definir os últimos 8 classificados. Em relação aos times brasileiros, Grêmio, Bahia e Fluminense ficaram do mesmo lado da chave e podem se enfrentar no mata-mata, enquanto Galo e Vasco ficaram do lado oposto e também podem se enfrentar. Para passar para as oitavas, o Vasco terá que vencer o Independente Del Valle, o Grêmio terá que passar do Alianza Lima, o Bahia pega o América de Cali e o Atlético Mineiro encara o Atlético Bucaramanga. O Fluminense passou direto para as oitavas e espera o vencedor entre Bahia e América de Cali. Os play-offs serão disputados nas semanas dos dias 16 e 23 de julho e as oitavas estão marcadas para os dias 13 e 20 de agosto. A Sul-Americana será decidida no dia 22 de novembro, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Na Libertadores, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Fortaleza, Flamengo e Botafogo se classificaram para as oitavas e conheceram seus adversários. Já de cara, teremos confronto brasileiro entre Flamengo e Internacional. O Palmeiras enfrentará o Universitário do Peru, o São Paulo, o Atlético Nacional da Colômbia, o Botafogo, o LDU do Equador e o Fortaleza enfrenta o Vélez da Argentina. Palmeiras, São Paulo e Internacional decidem as oitavas em casa, por terem passado em primeiro de seus grupos. Flamengo, Botafogo e Fortaleza decidem fora. As quartas podem ter São Paulo e Botafogo e River Plate e Palmeiras em chaveamento da morte. Os 4 times que já venceram a competição ficaram no mesmo lado em busca da vaga na final. Do outro lado, a única oportunidade de outro confronto brasileiro é Fortaleza, que pode enfrentar Flamengo ou Inter nas semifinais. As oitavas de final da Libertadores serão disputadas entre os dias 13 e 20 de agosto, depois do fim da Copa do Mundo de Clubes, que acontecerá nos Estados Unidos. A decisão do torneio está marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. O estádio da partida ainda não foi divulgado pela Conmebol. Vamos falar agora de seleção brasileira, né? Os convocados se apresentaram e já tem primeiro treino, não é mesmo, Maíra? É isso aí, Kleber. Os convocados se apresentaram ao treinador Carlo Ancelotti entre a noite de ontem e a manhã de hoje em um clima descontraído. E logo mais às 16 horas vão fazer o seu primeiro treino sob o comando do italiano. Os convocados da seleção brasileira se apresentaram ao treinador Carlo Ancelotti na noite do último domingo. O comandante italiano recebeu 14 atletas neste primeiro dia. Wanderson, Bento, Richarlison, Alexandro, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Ederson, Alisson, Rafinha, Andréas Pereira, Antony, Gabriel Martinelli, Vinícius Júnior e Hugo Souza. Na manhã dessa segunda, o meia Estevão e o quinteto convocado do Flamengo, Danilo, Léo Ortiz, Wesley, Alexandro e Gerson, se juntaram ao resto dos convocados para a rodada dupla de jogos. A seleção tem o seu primeiro treino agendado para hoje às 14 horas, mas ainda não deve contar com Marquinhos e Beraldo, campeões da Champions League pelo PSG, e Carlos Augusto, que foi vice no torneio. O elenco treinará no CT Joaquim Grava, do Corinthians, durante essa semana antes de viajar para Guayaquil, onde enfrentará o Equador na quinta-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Após o confronto, a seleção brasileira retorna a São Paulo para dar sequência nos treinamentos e no dia 10 de junho enfrentar o Paraguai na Neoquímica Arena, também pelas eliminatórias.
E a gente vai ficar de olho nessas informações desse jogo, né, Kleber? Bom, por hoje é só, uma ótima semana para você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado e olha só, às 18h30 a gente traz os confrontos da Copa do Brasil. Até mais, Maíra. Até mais. Olha só, uma pesquisa, divulgada, a pesquisa divulgou, aliás, um ranking dos 10 países que acordam mais cedo no mundo. E o Brasil, como não podia deixar de ser, está entre eles. Quem traz os detalhes é o Alexandre Cardoso. Em um mundo onde o tempo é precioso e as horas do dia parecem insuficientes, uma pesquisa realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico fez um ranking dos 10 países mais madrugadores do mundo, e o Brasil está entre eles. Os chamados madrugadores são os países onde os seus habitantes acordam mais cedo, levando em conta o horário em que os despertadores começam a tocar, principalmente para as jornadas de trabalho. Mas dentro dessas categorias também podem incluir aquelas pessoas que utilizam as primeiras horas do dia para fazer exercícios físicos, por exemplo. O Brasil integra o 8º lugar do ranking internacional. A lista é composta por Colômbia em primeiro lugar, com os despertadores tocando às 6h30 da manhã, Indonésia em segundo, às 6h55, o Japão em terceiro, às 7h09 da manhã, em quarto, o México, às 7h09 também, em quinto, Dinamarca, às 7h19 da manhã, sexto, os Estados Unidos, às 7h20, Alemanha em sétimo lugar, acordando às 7h25 da manhã, em oitavo, o Brasil, despertando às 7h31, em nono lugar, a China, às 7h42 da manhã e, finalmente, em 10º lugar, a Espanha, com os seus habitantes acordando às 8h05 da manhã. O site espanhol Business Insider, especialista em negócios e riqueza econômica, analisou as informações. E o caso mais curioso é o líder do ranking, a Colômbia. Apesar de ser o país com a população que acorda mais cedo, segundo a pesquisa, é o país que tem a menor produtividade trabalhista, com 48 horas semanais. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais pela sua companhia e você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela RIS TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais!